Gente, como é importante a família. Essa pregação é importante para você entender isso. A família dá base, a família dá alicerce. Então, quando uma família, você percebe quando uma família é estruturada, quando uma família é desestruturada. E para você se salvar de uma família estruturada é só um milagre de Deus. Eu posso dizer o seguinte: eu vim de uma família quebrada. Eu vim de um momento onde minha mãe estava se separando do meu pai. Eu vim de um momento eu não tive base familiar alicerçada. Agora, claro, graças a Deus, não estou falando que minha família foi ruim, mas eu tive problemas na minha infância. Essa questão de não ter uma base, de ter um casamento sólido, essa questão de não ter... Então, por exemplo, na minha infância, eu não vi amor entre meus pais. Não, porque quando eu me entendi por gente, meus pais já estavam separados. Então, eu não cresci vendo o amor de um pai com uma mãe. E aí, eu cresci em ambientes onde tinha coisas desestruturadas. E isso me fez muito mal. Por isso que eu falo para vocês que eu me converti quando eu tinha 14 anos, mas eu tinha tudo para ir para um caminho que vocês nunca iam me ver aqui. Vocês nunca iam me ver como padre. Porque eu tive uma família desestruturada, espiritualmente, moralmente. Então, por exemplo, eu não tenho aquela infância, principalmente depois dos meus 7 anos, quando ali eu me entendo por gente, né? 7 anos, eu me entendo por gente. Como eu disse ontem, eu moro com minha avó e eu não ia pra missa. Porque minha avó não ia pra missa e ninguém da família ia pra missa. Então como é que eu ia pra missa se ninguém ia pra missa? Entendeu? Não tinha uma base de espiritualidade, não tinha base de oração. Então a gente não rezava antes de comer. A gente não tinha essa questão, no período que eu morei com minha avó, principalmente. Agora era uma família ruim? Não, pelo amor de Deus, minha avó me amava muito. Mas faltava muita coisa. Eu fui entendendo padrões que não eram bons para mim. E veja, isso podia acarretar para minha vida, e acarretou, problemas terríveis. Eu tive que me converter, eu tive que passar por um processo de cura, eu tive que passar por um processo de libertação. Gente, eu não gosto muito de contar da minha vida, eu não sou muito de ficar falando da minha vida, mas eu faço às vezes esse esforço para que você também veja a sua. Para que você veja a sua. Veja como é importante uma base familiar. Porque uma família sem base espiritual, moral, religiosa, ela vai colocando padrões dentro de nós e nunca seria, talvez, dificultar o meu chamado. Veja, a base familiar. Sem dúvida alguma, não é só colocar filho no mundo. Por isso que a igreja fala, você promete ter os filhos que Deus vai te dar, você promete ter os filhos que Deus vai te dar, e você promete educá-los. Porque a igreja não quer só que você coloque filhos no mundo. A igreja quer que você os eduque, que você dê base. É por isso que é tão importante ter filhos dentro do casamento.